Vamos ler juntos os versículos 10 e 11 do Salmo 51? Vamos lá? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Ah, Senhor, aplica esta verdade no nosso coração. Ajuda-nos a desfrutar da comunhão contigo. Ajuda-nos a sermos pessoas que gozam da intimidade com o Senhor. Fala conosco nesta manhã. Apesar de mim, ó Deus, ajuda-me a ser fiel às Escrituras e que a tua palavra fale conosco, nos transformando para um viver mais próximo do Senhor, para que andemos contigo no nosso dia a dia. É a oração que fazemos em nome de Cristo. Amém. O Salmo 51, ele é o mais belo e profundo daqueles salmos que nós chamamos penitenciais. O que é um salmo penitencial? É aquele em que o salmista, ele confessa a Deus o seu pecado, ele se arrepende e busca conciliação com Deus. Isso é um salmo penitencial. E este é o mais belo e profundo salmo penitencial de todo o saltério, de todo o livro de Salmos. A confissão do pecado a Deus e o arrependimento, lembrando sempre que o arrependimento é uma inversão de direção. Nós estávamos caminhando numa direção e mudamos essa direção, nos voltando para Deus. Estávamos caminhando por um caminho distante do Senhor, mas confessamos a Deus o nosso pecado, nos arrependemos desse caminho e voltamos para Deus buscando reconciliação. Essas atitudes, né, de confessar a Deus, de arrepender-se, de buscar conciliação com Deus, essas atitudes elas promovem saúde espiritual e saúde emocional também. Saúde espiritual porque nós nos aproximamos de Deus. E saúde emocional porque quando nós nos aproximamos de Deus, nós temos o ânimo renovado, temos a vontade fortalecida, a nossa mente restaurada. Lucas, escrevendo Atos, ele diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que na presença do Senhor, ou da presença do Senhor, venham tempos de refrigério. Olha o que Lucas está dizendo. Quando nós confessamos, arrependemos, nos convertemos a Deus, nós experimentamos tempos de refrigério, de alívio interior, de paz. A comunhão com Deus promove isso. Eu tenho uma Bíblia chamada Bíblia de Estudo Conselheira. É uma Bíblia que foi publicada pela Sociedade Bíblica do Brasil, SBB. A Sociedade Bíblica tem vários tipos de Bíblia, e essa é mais uma delas. É uma Bíblia de estudo chamada Conselheira. E ele, comentando este salmo, nas suas anotações, é dito assim: quando abro o meu coração diante de Deus. Quando que eu abro o meu coração diante de Deus? Quando eu confesso os meus pecados. Quando eu abro o meu coração diante de Deus, aí ele vai falar na sequência: e confesso os meus pecados. O que era impossível para mim, Deus transforma. O que Deus faz? Me faz andar em novidade de vida, renova o meu ânimo, promove a purificação da minha mente e fortalece
a minha vontade. É por isso que o apóstolo Paulo fala que a nossa caminhada com o Senhor é uma caminhada em que o homem exterior ele se corrompe, ele se desgasta. O homem exterior, nós vamos envelhecendo, nós vamos nos desgastando, mas o homem interior, ele se renova de dia em dia. Por quê? Porque nós temos essa possibilidade de confessar a Deus nossos pecados, nos arrependermos, nos aproximarmos dEle e termos essa experiência da vida restaurada, a mente, a vontade. Nosso interior, ele se renova dia após dia. O homem exterior, a aparência, ela vai caindo com o tempo, não tem como. Mas eu olho os jovens, é engraçado, eu não era assim, mas agora eu olho para os jovens e para mim todos os jovens são muito bonitos. E são mesmo, né? Mas o homem exterior ele vai se corrompendo, se desgastando, mas o interior se fortalecendo na medida em que andamos com o Senhor. O Salmo 51, ele ensina algo muito importante para nós, que a intimidade com Deus é a maior preciosidade da nossa vida. Por que ele fala isso? Porque o salmista está vivenciando uma realidade de perda dessa intimidade. Então ele conclui, olha, não há algo mais precioso do que a intimidade com Deus. Todas as vezes que pecamos e perdemos a paz, nós sentimos a necessidade de restaurar essa intimidade com Deus. E como isso é feito? Por meio da contrição, do quebrantamento diante de Deus, da dependência, da confissão diante do Senhor. Porque o salmista, ele sabe que perto está o Senhor daqueles que têm o coração quebrantado. E salva o que tem o espírito oprimido. Não é? Então, todas as vezes que o nosso coração se quebranta na presença de Deus, Ele se aproxima de nós. Não é? O Salmo ensina, nós vamos ver, como reconquistar a intimidade com Deus perdida pelo pecado. Davi, ele apresenta 3 elementos muito importantes para restaurarmos essa intimidade com o Senhor. E é interessante, nenhum desses elementos que Davi apresenta para restaurarmos a intimidade com Deus tem a ver com mérito pessoal, com as nossas capacidades. Nenhum desses elementos tem a ver com a participação em rituais litúrgicos, em cultos, que tem toda uma liturgia, pura e simplesmente. A participação no culto é importante. Porém, Davi não vai falar em participação em rituais litúrgicos. Não. Ele vai falar que para recuperarmos a intimidade perdida com Deus, sabe o que é necessário? Fervor, oração fervorosa, súplica. É isso que ele vai ensinar aqui. O que ele fala nos versos 10 e 11, que nós lemos juntos, do Salmo 51, é exatamente isso. São 3 súplicas. A súplica é uma oração fervorosa, né? São 3 orações fervorosas. Cria em mim um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o Santo Espírito. É sobre isso que nós vamos meditar. Como recuperar a intimidade perdida com Deus? Começa com a oração. Oração fervorosa na presença do Senhor. A primeira das orações é súplica para criar um novo coração. Cria em mim, ó Deus, um coração novo. Interessante que este verbo criar, que Davi utiliza aqui, é o mesmo verbo criar
lá de Gênesis 1:1. Gênesis 1:1, quem se lembra o primeiro versículo das Escrituras? No princípio, criou Deus o céu e a terra. Não é isso? No princípio criou. O mesmo verbo lá de Gênesis 1:1, Mônica, é o verbo que Davi utiliza aqui, para Deus criar nele um coração puro. Como Deus criou todas as coisas? Deus criou todas as coisas a partir de algo existente? Não, não existia nada. Deus criou tudo a partir do nada. E Davi está pedindo aqui, Deus, cria em mim um coração puro. Está reconhecendo que somente Deus poderia lhe dar um coração puro, desejoso de andar com Ele, um desejo de andar com Deus acima de todas as coisas da vida. Os sentimentos, o intelecto, a vontade, cativos a Deus. Davi está fazendo essa oração. Por quê? Porque ele reconhecia que era incapaz de viver, priorizar Deus na sua vida, se o próprio Senhor não fortalecesse a sua vontade. Nós conhecemos a história de Davi. Davi era rei, Davi tinha poder, Davi tinha riqueza, Davi tinha muitas mulheres. Davi tinha uma coisa que é preciosa para todos nós, e quando nos falta, nós ficamos chateados: reconhecimento. Quando não nos valorizam, a gente fica muito triste. Davi era amado pelos seus súditos, amado pelo povo, amado pelo seu conselho. Ele era alguém que gozava de tudo aquilo que nós almejamos. No entanto, a Bíblia mostra que Davi pecou grandemente, tomando a mulher do seu servo. O título do salmo, olha que interessante, há muitos salmos, a maioria dos salmos nós não sabemos o contexto em que ele foi escrito, nós não sabemos. Podemos até imaginar, a maioria nós não sabemos. Mas este Salmo 51, nós sabemos o contexto em que ele foi escrito. Porque o Salmo 51 diz lá no título, o título do Salmo aqui está em itálico, né? Diz assim: ao mestre de canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver ele possuído Batseba. Esse é o contexto que o Salmo foi escrito. Davi havia acabado de adulterar com Batseba. E posteriormente, para encobrir o adultério, ele mandou matar o marido dela. O profeta Natã foi ao encontro de Davi. O profeta Natã, eles tinham uma intimidade, chegou perante o rei e disse: rei, aconteceu alguma coisa muito grave no teu reino. Fale, profeta. Havia um homem muito rico, muitos animais, e chegou alguém importante para visitá-lo. E quando essa pessoa chegou, ao invés desse homem muito rico, para lhe servir algo, tomasse um dos seus animais, ele foi tomar o animal do seu servo, que era o único animal do seu servo. Davi, quando ouviu essas palavras, ele ficou enfurecido. Quem é este homem? Eu quero fazer justiça. Eu vou matá-lo. Rei, tu acabaste de proferir a sentença contra ti mesmo. Tu fizeste isso. Você tinha riqueza, poder, reconhecimento, mulheres, e você tomou a mulher do teu servo, única alegria que ele tinha.
teu servo que é fiel a você. Davi, quando ele pede para Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro, ele está dizendo, Senhor, eu sou incapaz. Eu sou incapaz. Não se trata de um mero conserto. O Senhor precisa substituir, criar algo novo dentro de mim. A palavra de Davi aqui é muito alinhada com a palavra do profeta Jeremias, quando Deus diz a ele, dar-vos-ei novo coração, aliás, não Jeremias, Ezequiel, dar-vos-ei novo coração, porei dentro de vós um espírito novo, falando da ação do Espírito Santo na nossa vida, né? Tirarei sobre vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Cria em mim, Senhor. Eu não consigo, se o teu Santo Espírito não fortalecer a minha vontade. Súplica para criar um novo coração, súplica para restaurar o que ele havia perdido. O que Davi havia perdido? Nós vamos ver aqui. O verso 10 diz assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. O espírito aqui está em letra minúscula. Isso significa que não é o Espírito Santo, é o nosso espírito. Renova, restaura dentro de mim o meu espírito. Eu estou desanimado, eu estou triste, eu estou chateado. Davi pede para Deus restituir o que ele havia perdido. Mas o que ele havia perdido? O verso 12 diz assim, restitui-me a alegria da tua salvação. Em função do pecado, Davi, ele se afastara de Deus e perdera a alegria da salvação. Não que ele houvesse perdido a salvação, ele perdeu a alegria da comunhão íntima com o Senhor. Veja que Davi, ele não responsabiliza Deus pelo seu pecado. Ele reconhece a causa da perda da alegria ele mesmo. Ele praticou esse pecado. O verso 4 diz assim, pequei contra ti somente. Davi falando a Deus. Davi não está falando em relação à mulher com quem ele adulterou, não está falando em relação ao marido dela que ele mandou matar. Ele está falando diante de Deus. O que ele fez ofendeu inicialmente a santidade do Senhor. Pequei contra ti, fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Davi era rei, ele foi colocado no trono de Israel pelo Senhor, ele havia desonrado o nome de Deus com as suas atitudes, mas ele se arrependeu, e a prova do seu arrependimento é que o julgamento que Deus fizesse, as consequências do seu ato, quaisquer que fossem, ele estava disposto a assumir. Isso que identifica um arrependimento verdadeiro. Quando a gente erra, a gente não fica justificando para não enfrentar as consequências do nosso erro, para ver se as coisas se tornam mais favoráveis a nós. Mas, no fundo, nós não estamos arrependidos pelo ato praticado. Não. Davi, ele se arrepende daquilo que ele fez, porque ele diz, Senhor, o que quiseres fazer comigo será justo. Eu aceito, eu reconheço. O que é um falso arrependimento? O falso arrependimento é o de Faraó, por exemplo. O que aconteceu com Faraó lá no Egito? As pragas divinas vinham sobre o Egito. Aí ele chamava Moisés. Moisés,
intercede por nós diante de Deus, para que as pragas cessem, e eu vou permitir que o povo, que o seu povo, que o povo de Deus saia do Egito e vá para a terra que o Senhor deseja que ele vá. Eu vou permitir, mas faz essas pragas cessarem. Moisés orava, as pragas cessavam. O que acontecia com o faraó? Não deixava o povo embora. Ele só queria fugir da consequência do seu erro. Não era arrependimento verdadeiro, né? Mas Davi não. Davi, ele revela um arrependimento verdadeiro, porque ele agora estava vivendo uma experiência muito ruim. A experiência do distanciamento de Deus fizera com que ele perdesse a alegria, ele perdesse aquele afeto no relacionamento com Deus, e mais do que isso, meus irmãos e irmãs, ele havia perdido a alegria de congregar com os irmãos. Olha o que ele fala no verso 8 aqui do capítulo 51. Ele diz assim: faze-me ouvir júbilo e alegria. Faze-me ouvir júbilo e alegria. Que audição é essa do júbilo e da alegria? É o do louvor a Deus. É o do louvor a Deus nos cultos de adoração a Deus. É o louvor a Deus nas festas religiosas. Ele havia perdido essa alegria de estar com seus irmãos. Ele havia perdido a alegria, não somente do relacionamento com Deus, mas de congregar na igreja com seus irmãos e irmãs. Hoje, no meio evangélico, existe uma palavra que está se tornando cada vez mais comum, acho que vocês já ouviram falar, a palavra desigrejado. Às vezes vários colegas lá no Banco do Brasil, eles falavam assim de versículos bíblicos, eu me aproximava deles, falava assim: você é evangélico também, né? Ele falava assim: eu sou, mas eu sou desigrejado. Estou desigrejado, estou sem igreja, né? Eu sei, né, que muitas vezes acontecem coisas dentro da igreja que deixam as pessoas tristes, mas a pior coisa que pode acontecer para nós, meus irmãos e minhas irmãs, é nós perdermos a alegria de nos reunirmos assim. Muitos me falam: o que importa é o momento devocional, nós com Deus. De fato, momento devocional, você e Deus, é muito importante. O que importa é eu fazer o culto dentro da minha família. Ótimo, verdade. Culto dentro da família é muito importante. Mas o culto congregacional, o culto coletivo, o culto público é fundamental também para a nossa saúde espiritual. A nossa confissão de fé, ela diz que o culto mais importante para nós é o culto público. Nós interagirmos, nós cantarmos juntos, nós ouvirmos a palavra, nós nos motivarmos um ao outro na adoração a Deus. Perdera não só a alegria da comunhão com Deus, perder a alegria do culto público, coletivo. Isso é muito perigoso. Perder, é normal que às vezes a gente se sinta chateado, mas nós precisamos orar a Deus para que Ele restaure a alegria do relacionamento com Ele, a alegria de estarmos participando do culto, porque, tirando imagens da Bíblia mesmo, uma lâmpada sem o azeite, o que é uma lâmpada sem o azeite? O azeite? Apaga, a Lúcia disse, a lâmpada sem o azeite, ela apaga. O que é o ramo retirado da videira? O que acontece com ele? Murcha, seca, morre. O que é o ferro retirado da forja? Quando tira o ferro da forja, ele esfria e endurece. Dá para moldar? Não dá mais. Muitas vidas, Claudinei,
elas estão apagadas, sem a luz de Deus na vida delas. Estão secas, murchas. Elas estão endurecidas. Deus não molda a vida delas, porque elas se afastaram da comunhão com seus irmãos, suas irmãs. Súplica para Deus renovar o que havia perdido, alegria da comunhão com Ele, alegria da comunhão com os irmãos. Súplica, para finalizar, para Deus não se afastar. Tem duas partes aqui, né? Verso 11 diz assim: não me repulses da tua presença. Se afaste, Deus. Tem misericórdia de mim, não me rejeite, não me recuse, não me rechace. Porque Davi que escreveu esse salmo, que a maior felicidade que existe é desfrutar da presença de Deus. Agostinho, um sacerdote cristão, católico, né? Porque ele viveu no 4º e 5º séculos, e nesse período a igreja era uma só, né? Era uma igreja que os historiadores chamam de igreja ecumênica, uma única igreja. Não tinham ainda ocorrido os cismas na igreja, as divisões da igreja. Então, Agostinho era um sacerdote cristão, ele era africano, viveu nos séculos 4º e 5º, por quê? Ele nasceu em 354, 4º século, morreu em 430, 5º século. Ele foi filósofo antes de abraçar a fé cristã. Agostinho teve uma trajetória bem tumultuada, mas nessa trajetória ele teve envolvimento com a filosofia, ele estudou a filosofia. E ele, como filósofo, ele aprendeu que o principal objetivo da filosofia era a busca da felicidade. Tudo que a filosofia trabalhava, no fundo, era para que o homem alcançasse a felicidade. Eu acho que isso é real ainda nos nossos dias. Imagino que a filosofia continue tratando dessas questões de busca de felicidade, e as pessoas, né, elas querem encontrar, de qualquer maneira, a felicidade, né? Mas, então, num sermão de Agostinho, sermão no domingo de Páscoa, o tema do sermão era a ressurreição de Cristo. Ele perguntou à sua audiência, preste atenção, o que mais deseja um homem ladrão, criminoso, fornicador, malfeitor, sacrílego, manchado por todos os vícios, soterrado por todas as torpezas e maldades? O que mais deseja esse homem do que ser feliz? Esse homem deseja ser feliz. Todos vós, dizia ele para a audiência, quereis viver felizes. Mas o que faz o homem feliz? O que faz o homem feliz, isso vós não quereis procurar. E ele, chicoteando a audiência dele, né? E continuou dizendo: buscais o ouro, pensando que com o ouro serás feliz, mas o ouro não te faz feliz. Por que buscais a ilusão? Querendo tornar-vos felizes, procurais as coisas que vos tornam míseros. A palavra de Santo Agostinho. Aí o sermão continua e ele termina assim: não haveremos de receber vida bem-aventurada, vida feliz, se não chegarmos àquele que veio até nós. Quem é que veio até nós? Deus. E quando começarmos a viver com aquele que por nós morreu. Quem por nós morreu? Filho de Deus, Jesus Cristo, seu Filho. Isso está no livro Antologia dos Santos Padres, de Cirilo Foch Gomes. Em suma, o que Agostinho está falando? Se nós queremos ser pessoas felizes, nós devemos viver para Deus, devemos viver para Cristo. A maior felicidade da vida é a comunhão da presença divina. Por isto o salmista está suplicando aqui: não me repulses da tua presença. Mas a segunda parte do pedido dele é: não me retires o teu Santo Espírito.
Sabe por quê, meus irmãos? Uma vida sem o Santo Espírito é uma vida muito rebaixada, é uma vida de uma qualidade muito inferior. O apóstolo João, ele fala muito sobre o Santo Espírito. Nos textos lá do seu Evangelho, ele diz assim, que o Santo Espírito é consolador. O Santo Espírito é Espírito da verdade e nos guia a toda a verdade. Ele diz também que o Santo Espírito, ele dá testemunho de Jesus. Ele fala ainda que o Santo Espírito anuncia o que é de Cristo para nós. O Santo Espírito nos convence do pecado, do juízo e da justiça de Deus. Do pecado, nessa ordem, justiça e juízo. O Santo Espírito confirma em nosso coração que somos filhos de Deus. Viver sem o Santo Espírito é ser privado de consolo, de verdade, de esperança, da convicção de que somos filhos de Deus. Por isso o salmista ora, não retires de mim o teu Santo Espírito. Para concluir, a restauração da intimidade perdida com Deus envolve oração. Não é uma oração fria, não é uma oração desinteressada, não é uma oração indiferente, uma oração fervorosa, para que Deus crie em nós um novo coração, para que Deus restaure a nossa alegria, para que Ele não se afaste de nós, não nos expulse da sua presença, nem retire o seu Santo Espírito. No início eu disse para vocês que a intimidade com Deus, ela não guarda relação com o mérito pessoal, né? Lembram-se? Não com as nossas capacidades, nosso mérito. Participação em rituais litúrgicos, pura e simplesmente, embora participarmos do culto, como eu disse, inclusive durante essa própria mensagem, seja muito importante, mas não é suficiente. E Davi, ele reconhece isso, ele tem consciência desse fato, porque ele sabe o que agrada a Deus. Eu queria terminar com esses 2 versículos aqui do verso 16 e 17. Ele diz assim, Senhor, pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário eu te daria. Não te agradas de holocaustos. O que são os sacrifícios? O sacrifício é o gênero, o holocausto é a espécie, é um tipo de sacrifício. Era o sacrifício mais importante. Nesse tipo de sacrifício, o holocausto, o sangue do cordeiro era derramado, né? Tipificando o sangue do cordeiro de Cristo que viria. Era o principal dos sacrifícios. Mas o salmista está dizendo, Senhor, eu sei que tu não te agradas de sacrifícios e holocaustos. Eu sei o que te agrada. O que te agrada é no verso 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são o quê? Espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. O que agrada a Deus? Um espírito quebrantado, que reconhece o seu pecado, se arrepende e se volta para Deus. Coração contrito e compungido, dependente de Deus. É isso que agrada a Deus. Deus deseja de nós um coração aquecido pela sua palavra, pela oração, não frio, indiferente, distante no relacionamento com Ele, mas desejoso de cultuá-lo com os irmãos e de cultuá-lo na sua vida pessoal e de viver para a sua glória. Senhor, cria em mim um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável, firme, alegre. Não me repulses da tua presença, não retires
teu Santo Espírito de mim. Amém.